Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto extremamente sério e que está passando quase que desapercebido pelo grande público, mas que pode destruir milhares de famílias no Brasil. Eu estou falando do projeto de lei 2812 de 2022, que busca revogar a lei de alienação parental. Esse projeto acaba de receber um parecer conclusivo na CCJ, mas a boa notícia é que eu conversei com o deputado Jordi e ele falou que vai apresentar um recurso para que o assunto seja debatido pelo plenário por todos os deputados. O problema é que muitos deputados têm medo de debater esse assunto de forma honesta, pois têm medo de perseguições da militância feminazi que persegue quem vota contra os seus interesses e serem classificados de ganhar um carimbo de machista. E agora, por que, que isso é muito perigoso? Porque a lei de alienação parental hoje é o único instrumento que um pai de bem tem para se defender quando uma ex-companheira decide usar o filho como arma de vingança pessoal. Para entender a gravidade disso, a gente precisa dar uns passos atrás e analisar como que o Brasil enxerga de forma extremamente equivocada o problema da violência doméstica. Quando você ouve violência doméstica, o que vem na tua cabeça? Basicamente um homem agredindo uma mulher. E a mídia, a novela e uma parte significativa da política, do mundo político, reforçam essa ideia, essa imagem todos os dias. O problema é que essa é uma visão incompleta, contaminada por uma ideologia que insiste em tratar o homem como agressor e a mulher sempre como uma vítima. Só que isso não é apenas um erro, é uma mentira extremamente perigosa. A maldade, a psicopatia, o desejo de destruir o outro não tem gênero. Mulheres são tão capazes de cometer atrocidades, atos violentos, quanto os homens. A diferença é que muitas das vezes está no método. Enquanto a violência masculina tende a ser mais física e explosiva, a violência feminina ela é um pouco mais sutil, tende a ser mais sutil, psicológica e, por que não dizer, estratégica. E qual a principal arma nessa estratégia? A falsa denúncia. E alienação parental e falsas denúncias quase sempre caminham juntas. Em um país com um sistema judiciário lento e ineficiente, uma polícia que, infelizmente, muitas vezes não tem recursos ou até mesmo boa vontade para investigar a fundo esse tipo de crime, criar uma acusação falsa se tornou uma ferramenta de poder assustadora. E quem está dizendo isso não sou eu. Você não precisa acreditar em mim. Quem diz isso é o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já admitiu que a maioria das denúncias nas varas de família são falsas, criadas apenas para afastar o pai dos filhos. Isso não é um caso isolado, é um problema sistêmico e uma verdadeira epidemia, onde uma delegada não apenas deixa de investigar, mas incentiva que mulheres façam falsas denúncias como arma de violência institucional. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência, não precisa ver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento e ela pode pedir uma medida protetiva. E o debate no Brasil ele é tão corrompido que é no mínimo curioso a gente saber que as duas leis que tratam, principalmente as mais famosas, que tratam desse assunto, violência de gênero, a Lei Maria da Penha e a Lei Mariana Ferrer, elas na verdade nasceram de denúncias falsas. Mas se você pensa que essa narrativa é defendida apenas pela esquerda, você está muito enganado. O senador Magno Malta apresentou o PL 1372 de 2023, que ressuscitou uma outra proposição que foi arquivada na última legislatura e que também propõe a revogação da lei de alienação parental. E a senadora Damares Alves, que foi relatora desse PL, ela é membro da Comissão de Direitos Humanos lá do Senado, ela deu parecer favorável. Ou seja, dois senadores que se posicionam como conservadores de direita, que são defensores da família, estão na linha de frente para remover a única proteção legal que mães e pais têm contra pais ou mães abusadores. Isso mostra que o problema ele é muito mais profundo. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre narrativa ideológica que se infiltrou em todo um espectro político e que se recusa a enxergar a realidade dos fatos. Uma pergunta justa seria, ok, mas qual que é o tamanho desse problema? A verdade é que a gente não sabe. E não sabemos porque os institutos de pesquisa que deveriam nos dar esses números estão, em grande parte, dominados por essa mesma ideologia. Vamos pegar, por exemplo, o Atlas da Violência do IPEA. Quando a gente olha para o índice do relatório produzido por eles, fica evidente que o objetivo do relatório é criar números que vão dar sustentação às narrativas vitimistas da esquerda. Não existe nenhuma preocupação em entender o real cenário da violência como um todo no país. Por exemplo, se a gente procurar nesse relatório os dados sobre a violência doméstica contra homens, não vai encontrar. Se você procurar a quantidade de denúncias falsas e o impacto que essas denúncias têm, principalmente nos números que são produzidos por violência de gênero, você também não vai encontrar. A Unicef ela publicou um relatório chamado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Nesse relatório, em muitos casos, o agressor é classificado como conhecido da criança, mas o relatório, curiosamente, não especifica o gênero desses agressores. E a pergunta que fica qual que é? Por que será? Por que não mostrar que, em muitos casos de abuso infantil, a agressora é a própria mãe ou uma mulher próxima? A preocupação em construir uma narrativa é tão grande que eles preferem ocultar os fatos a ter que admitir que a maldade ela não veste apenas um gênero. Mas, no final das contas, a verdade é que esse discurso sobre números
ele é extremamente desumano. O que importa realmente em termos de política pública, é que nenhuma vítima, seja ela homem ou mulher, fique desamparada da assistência do Estado. Isso só reforça um ponto central. A violência e crueldade, elas são humanas, não são masculinas. E o que antes era uma luta por direitos iguais, há muito tempo se tornou uma luta por poder. E a gente vê um exemplo disso quando diversas parlamentares ou políticas passam a utilizar leis de violência de gênero, de violência política, como forma de perseguir lá no judiciário e tentar caçar o mandato de alguns parlamentares, quase sempre de direita, que criticam ou discutem, às vezes de uma forma um pouco mais acalorada, as propostas e opiniões equivocadas dessas parlamentares. E você pega, por exemplo, o caso da Marina Silva, né? Quando você olha lá a audiência no Senado, você vê que não teve nada demais. Foi um debate em que ela foi extremamente criticada, com muito fundamento, porque ela é a pior ministra do meio ambiente que a gente já teve, e ela é péssima, é horrorosa e tem mesmo que ser esculhambada, não por ser mulher, mas por ser uma agente do Estado, uma servidora pública extremamente incompetente. Mas olha, o objetivo desse vídeo não é tentar descredibilizar as mulheres quando elas são vítimas de uma agressão real. Eu, por exemplo, sou pai de 2 filhos. Nem sei te dizer o que eu faria com um sujeito se alguém praticasse violência contra as minhas 2 filhas. Não sei do que eu seria capaz. Mas se de um lado a gente tem o caso daquele lixo humano que deu mais de 60 socos na sua namorada e que, justamente por a gente não viver enfim, na cultura do estupro, ele foi espancado no presídio. E também aquele caso desse vagabundo, agora recentemente, que decepou as pernas da sua ex-ficante após arrastar ela por mais de 1 quilômetro. E o que a gente tem para falar desse caso é justamente a audiência de custódia pela qual ele passou, em que basicamente foi uma audiência lá de acolhimento e de tratamento VIP para esse vagabundo. Por muito pouco ele não foi solto e, segundo advogado lá, ele apanhou muito. Se você me perguntar, eu acho que ele apanhou foi pouco. Mas se a gente tem esses casos de um lado, por outro, a gente tem infinitos exemplos de mulheres que agridem, que cometem violência, que matam. Como, por exemplo, o caso da mulher que enforcou a enteada de 7 anos e que queimou seu ex-marido. Tem também o caso do menino Juan Maicon, em que ele foi torturado por anos, esfaqueado, degolado, esquartejado, teve os olhos perfurados e a pele do rosto arrancada. E as autoras foram a mãe e a sua companheira. E na denúncia do Ministério Público, o promotor foi muito claro, tá? A mãe tinha um sentimento de ódio pelo filho por causa do pai da criança. Isso tem nome, é alienação parental. Só que levado ao extremo do seu exemplo mais doentio e macabro. A lei de alienação parental, ela não é uma lei do homem contra a mulher. É uma lei de defesa da criança. Ela existe para garantir que o filho não seja transformado em um órfão de pai vivo ou de mãe viva, por puro capricho, vingança ou maldade de um dos genitores. Revogar essa lei, como querem as feminazes lá com seu lobby no Congresso e que está sendo acolhido por vários políticos hoje, infelizmente, é remover o único escudo que protege essas crianças. É dar carta branca para o abusador psicológico, para a mãe vingativa, para o pai manipulador, é dizer que o sofrimento de uma criança usada como massa de manobra, ele simplesmente não importa. E esse tipo de conduta da alienação parental tem danos absurdamente severos na formação, na criação de qualquer pessoa. Tive realmente uma mãe muito maravilhosa, mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então eu cresci com esse ódio do meu pai. Então quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? Eu tentei explicar 1000 vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errado, ela não acha que fez nada errado, ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. A luta contra a revogação da lei da alienação parental, ela não é uma guerra dos sexos. É uma batalha pela sanidade, pela justiça e, acima de tudo, pelo direito fundamental de uma criança de amar e ser amada, tanto pelo seu pai quanto pela sua mãe. A gente não pode deixar que uma ideologia destrua o que as nossas crianças têm de mais sagrado, que é a sua família. Gostou do vídeo? Então não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilha com seus amigos. Isso é super importante para que a gente continue fazendo um bom trabalho.